Bom dia, povo amado do Senhor. Vamos para mais um estudo então, né? Terminando o livro de Gênesis hoje, olha que bênção, né? Gênesis 47 a 50. E agora José apresenta os seus irmãos ao faraó. O faraó pergunta qual é o trabalho, pede para cuidar do gado dele, dá para eles a terra de Gósen, fala: a terra do Egito é suas, pode habitar nelas, né? E faraó então recebe os irmãos de José e o pai, né, Jacó, com o maior carinho. É interessante que Faraó pergunta a Jacó qual é a idade dele. E ele vai falar algo muito interessante. Fala que os dias deles, das peregrinações deles, são 130 anos. E poucos maus dias ele teve, ou seja, a maioria foi bênção. Olha só, um homem lixado igual Jacó, né? Ele fala que não lembra dos dias maus, mas só lembra dos dias bons, porque os dias maus foram poucos, perto das bênçãos que Deus deu para este homem, e fala que não chega nem perto dos dias dos seus pais, ou do seu pai, do seu avô, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também que chegar no final da nossa vida e olhar para trás e não ver só as desgraças, mas ver as bênçãos, que são muito maiores do que as coisas ruins. Eu creio que Deus tem muita coisa boa na sua vida e vai superar em muito as lutas e as coisas ruins que você possa ter passado. Nós temos que andar como Jacó, chegar no final, completando a nossa carreira, guardando a nossa fé, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, né, que antes de morrer falou: completei a minha carreira, guardei a minha fé. E as palavras de Jacó para o faraó parece ser de um homem que não sofreu quase nada na vida, e na realidade ele sofreu muito. Eu quero dizer que o sofrimento com Deus não é igual ao sofrimento com o mundo, porque Jesus, ele carrega o nosso fardo. Deus sempre esteve com Jacó e Jesus sempre estará com você, na fornalha, fora dela, na dificuldade, na doença, ele está com você. Então, também no fim da sua vida, você vai falar: poucos e maus foram os dias, porque a maioria, Deus me ajudou, Deus me carregou, Deus me fez suportar, Deus me abençoou, Jesus Cristo me deu a paz que o mundo nunca pôde me dar. Olha mais, diz que ele abençoou o faraó. Você sabe que faraó era considerado Deus. Jacó abençoou o faraó, ou seja, faraó viu em Jacó algo. Depois dessas palavras, faraó, olha, ele vai abençoar o faraó, né? E aí vai se retirar da presença dele e vai habitar na terra do Egito com seu filho José e com os seus filhos, seus netos, na terra do Egito. Agora acaba o dinheiro do povo, acaba tudo, e José agora recebe a terra do povo, tudo para o faraó passa a ser dono de todas as terras, e José estipula um imposto, a quinta parte, né? Ou seja, a pessoa trabalhava na terra, podia morar na terra, comer da terra e pagava, devolvia um quinto, né? Para o faraó, para os cofres do faraó. Ele era um excelente administrador, um excelente governador. José enriqueceu o Egito, enriqueceu o faraó e ainda cuidou das pessoas para que não morresse de fome. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos e os dias da sua vida foram 147 anos, morando junto com seu filho, que ele achou que nunca mais ia ver ele. E ele ficou esse período junto com seu filho na terra do Egito. Agora ele vendo que os seus dias estão chegando no fim, ele chama José e manda pôr a mão debaixo da coxa. De novo o juramento aí, ó, né? E jura que não vai enterrar ele no Egito, mas vai enterrar ele na caverna de Macpela, né? Onde está Abraão, Sara, Lia, né? Onde está Isaac, Rebeca. E lembrando que Raquel foi enterrada no caminho de Efrata, de Belém. Agora, Lia, a primeira mulher, né? A mulher, a oficial primeira, está enterrada na caverna de Macpela, em Hebron. E ele faz José jurar que vai levar o seu corpo para ser enterrado junto com seus antepassados, né? E assim termina esse capítulo, né? José estipula o quinto, apresenta a Faraó o seu pai, os seus irmãos, né? Jacó
conta a sua vida e abençoa o faraó, e agora faz José jurar que não vai deixar o seu corpo no Egito. Passadas essas coisas, eles falam para José, seu pai está enfermo. E José leva agora os seus filhos, né, para que o seu pai pudesse abençoá-los. E agora vai acontecer algo muito importante que você tem que saber, né? Jacó já não está enxergando mais, né, direito, né? E ele pega os filhos de José, põe a mão direita na cabeça do mais novo e a esquerda do mais velho. E José acha que é porque ele não está enxergando. Ele fala, não, tem que ser assim, é assim que Deus quer. Por quê, hein? Ó, o filho mais novo chamava Efraim e o mais velho Manassés. E ele fala, os dois serão grandes nações, mas do mais novo virá multidões de nações. Olha só. O que tem a ver Efraim? O que tem a ver José? O que você não sabe é que as 12 tribos de Israel não são os 12 filhos de Jacó. São os 10 filhos de Jacó e os 2 de José. Ele fala, os seus 2 filhos são meus. 2 tribos, José e Levi, vão sair, porque os levitas são do Senhor. E José é trocado pelos 2 filhos, Efraim e Manassés. E na hora de abençoar, ele inverte a mão e ele abençoa o mais novo, né? Com a maior bênção, seja frutífero. O nome Efraim é frutífero, né? E lá na frente, quando você for ver a divisão do reino de Israel, você vai ver que Efraim era o cabeça das 10 tribos do norte. E as 10 tribos do norte vão virar um povo gentio. Olha, elas vão perder a sua identidade. Se você não sabe, Efraim vai dar origem à igreja. Efraim vai dar origem aos gentios. Efraim vai ter a representatividade da igreja do Senhor, né? Porque aquelas 10 tribos vão perder, vão sumir, só vai ficar Judá e Benjamim, que vai ser chamado Judá, os judeus. São 2 testemunhas do Senhor na terra, igreja e judeu, né? E Efraim é o cabeça. Por isso ele recebe a bênção ali, já profetizando o que aconteceria no futuro. É uma curiosidade, leia Apocalipse capítulo 7. Você vai ver que 2 tribos desapareceram, porque ali acontece o arrebatamento, e você vai ver que Efraim sumiu e Dan também. E por que a tribo de Efraim sumiu? Porque foi arrebatada, somos nós. E por que a tribo de Dan não está lá mais? Porque Dan vai criar um sistema religioso, você vai aprender lá na frente, e vai ser extirpada, vai ser cortada fora. Então, logo depois, em Apocalipse 7, quando fala que vai selar, né, as 12 tribos, você vai ver que voltou José, e voltou Levi, e saiu Dan e Efraim. E logo depois ele vai ver milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação, com palmas na mão. É Efraim. Então, por isso agora, essa bênção de Jacó, ela é interessante. Ele abençoa Efraim com a bênção da multiplicação. Lembrando que o nome Efraim é frutífero. E Deus, através de Abraão, veio salvar milhares e milhões de toda língua, povo, raça e nação, através do descendente de Abraão, Jesus Cristo. No verso 19, você vê o que ele fala sobre Efraim, que a sua descendência será uma multidão de povos. E em Romanos 11, 25, né, quando se completarem a plenitude dos gentios, milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação. Efraim, olha, Efraim, frutífero. Assim, depois disso, todo Israel será salvo. Ele fala, eu vou morrer, mas Deus vai certamente fazer voltar a terra dos vossos pais. Né? Lembrando que lá em Gênesis 15, Deus profetizou que eles vão ficar 400 anos no Egito. E depois ele vai lá libertar aquele povo com grandes manifestações de julgamento. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Jacó vai chamar os seus filhos, vai começar a abençoar cada um deles. E a bênção do Messias, em vez de ir para Rúben deitou com a concubina do seu pai, ela vai para Judá, Judá teve misericórdia de José, vendeu ele, não deixou os irmãos matar.
E Judá vai ser o herdeiro da bênção do Messias. Leia Gênesis 49, de 8 a 10. O estandarte da tribo de Judá é um leão, e aí vai falar Judá é leão. Falando que os filhos do seu pai se inclinarão a ti, e o cetro de rei não se afastará de Judá. E a ele obedecerão todos os povos. Ó, a profecia. De qual tribo? A semente da mulher, lá de Gênesis 3,15. Viria o Messias, o descendente de Abraão, aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Judá agora em Gênesis 49, de 8 a 10, profetiza. Ó, Jacó profetiza de Gênesis 49, de 8 a 10, que sairá da tribo de Judá. E também sobre a tribo de Dan, né? Uma maldição, que Dan é serpente, olha só, que morde o talão do cavalo. Você vai ver que a tribo de Dan, né, vai criar um culto abominável, né, um culto paralelo ao culto ao Deus de Israel. Vai criar um sacerdócio, vai fazer todo o povo da terra seguir ao costume pagão, as 10 tribos do norte, né? E Dan, lá em Deuteronômio, nós vamos ver que a tribo que fizesse isso seria extirpada do meio do povo. Ou a pessoa ou a tribo. Depois de abençoar os seus 12 filhos, ele fala, vocês vão me sepultar junto com meus pais, né? No lugar da sepultura dos meus pais. Abraão comprou na mão de Efron, o Eteu, né, na caverna de Macpela, em Hebron. Jacó, acabado de abençoar, morreu, expirou e foi reunido ao seu povo. E agora José vai mandar embalsamar o seu pai, conforme o costume dos egípcios, chorar, prantear, cumprir todo aquele período do embalsamamento e vai descer com ele para Hebron, um grande cortejo. E as pessoas da terra vão ver aquele grande cortejo, os cananeus, os heveus, né? Que é uma pessoa de grande importância. José e os seus irmãos descem para sepultar o seu pai na caverna de Macpela. Ele consulta o faraó, e o faraó fala com ele, vai, sepulta o teu pai, aonde você jurou, né, onde você prometeu. E desce todo aquele cortejo, e todo o povo da terra vê aquele grande cortejo. José indo sepultar Jacó, seu pai, na caverna de Macpela. Um grande cortejo de oficiais, de homens importantes, descem para sepultá-lo. E depois disso, volta José para o Egito, né? E vai cuidar dos seus irmãos. E os seus irmãos lembram ele, né? Estão com medo ainda, porque o pai morreu, de José fazer alguma maldade. José não. Deu o melhor da terra do Egito para que eles pudessem viver nela, se multiplicar, fazer casa, possuir, né? Criar família sem fome, sem deserto, sem problemas, somente ali juntinho com José cuidando deles. Verso 26, ele fala, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, não precisam temer nada. Ou seja, José entendeu o propósito. E você tem que entender o propósito de Deus na sua vida. Deus quer salvar tu e a tua casa. A promessa não é só para você. Jesus veio para salvar você e toda a sua parentela. Pensa nisso. Entre no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para você estar hoje. É no centro da vontade dele. E agora ele termina o capítulo falando algo muito importante. No verso 24 ele fala, quando eu morrer, você fez os filhos de Israel jurar que levariam o corpo, os ossos dele do Egito, que não deixariam os ossos dele naquele lugar. Você sabe o que é isso? Isso é fé. Olha, a promessa que Deus ia libertar eles do Egito foi feita por bisavô dele. Foi feita para Abraão em Gênesis 15. Abraão falou com Isaac, Isaac falou com Jacó, Jacó ensinou seus filhos e José acreditava 100% que um dia Deus ia visitar o Egito e tirar eles de lá. E falou, vocês não deixarão os meus ossos aqui. Eu te pergunto, você crê que Jesus vai voltar? Porque ele vai voltar. E ele também vai nos tirar dessa terra. Se você tiver morrido, você vai entrar num corpo glorificado. Leia 1 Tessalonicenses 4,16. Leia 1 Coríntios capítulo 15, 51 em diante.
Agora, se você estiver vivo, vai ser arrebatado. Nós sairemos, essa terra não é a nossa morada. Somos peregrinos e forasteiros. Como esse povo ficou no Egito durante 400 anos, nós estamos forasteiros nessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós pertencemos a outra pátria, a celestial. E o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, certamente vai voltar. E você deve passar todos os dias da sua vida como José. Certamente o Senhor visitará esse lugar. E vós fareis levar os meus ossos daqui, ou seja, aqui não é a minha morada. Louvado seja o nome do Senhor. E vai terminar o livro de Gênesis, né? Com José fazendo jurar os seus irmãos que levaria os seus ossos do Egito quando Deus visitasse aquele lugar. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê perseverança. Nós vamos iniciar agora o livro de Jó, que é o segundo, né? Segundo os teólogos mais antigos. E nós vamos estudar o livro de Jó agora, nessa jornada. Depois entraremos em Êxodo e vamos assim até o último dia da Bíblia, se Deus permitir. Persevere na palavra. Não abandone Jesus, não ponha sua confiança em homens, que você vai cair. Maldito é o homem que confia no homem. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Confie no Senhor. Confie em Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não esqueça de dar aí o seu joinha, o seu like, para que mais pessoas possam participar e ouvir esse estudo. Não esqueça. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê perseverança, saúde, paz, alegria, unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.